Muito bem, mais uma vez, uma boa noite a todos sejam bem-vindos, todos sintam-se acolhidos. Hoje nós vamos falar sobre o movimento das raízes hebraicas. Se nós fôssemos fazer uma breve recapitulação aqui, nós iríamos iniciar lá do começo, vendo o sentido do nome na perspectiva bíblica. O nome do primeiro homem, Adão, o nome de Sete, de Noé. Nós já vimos isso tudo numa relação sobre os grandes eventos que aconteceriam até o dilúvio. Nós iríamos também ver algo relacionado a Abraão e a Isaac, e os poços que foram cavados e que foram tapados, e que Isaac faz questão depois de reabri-los, e ele continua chamando-os pelo nome que o seu pai Abraão havia dado. Também Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Jacó, e isso nos traz uma compreensão um pouco mais refinada sobre qual o sentido do nome, a pertinência do nome com a missão, ou com a bênção, ou com a designação que o Criador determinava para certas pessoas. Nós vimos também o sentido do nome do Eterno. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 34, ele próprio proclama o seu nome diante de Moisés. Ele fala o seu nome diante de Moisés, ele apresenta quem ele é, o misericordioso, o compassivo, o justo, aquele que não inocenta o culpado, e aquele que é eterno, que faz justiça a milhares, tem misericórdia a milhares. E nós vimos também, sobre essa questão do nome, um texto que é bastante interessante, que se encontra em Malaquias 1, verso 6. Lá em Malaquias 1, verso 6, está feita uma acusação contra os seus próprios sacerdotes. Malaquias 1, verso 6 diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu amo, ao seu senhor. E Deus então diz: se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor diante de mim? Diz, se a gente fosse pegar aqui a pronúncia hebraica, diz o Yahvé Sebaot, ou Yahweh dos exércitos, como o pessoal fala bastante hoje. A vocês, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? O questionamento aqui que se faz inicial é o seguinte: como que os sacerdotes desprezavam o nome do Altíssimo? Será que na época de Malaquias eles não conheciam o nome? Claro que conheciam. Nós vimos isso no estudo anterior, que as coisas foram passando e eles depois pronunciavam o nome apenas uma vez no dia da expiação. Nós vimos isso há uns dias atrás. O que acontece aqui é que Deus acusa os sacerdotes de desprezar o seu nome. E eles dizem, em que nós temos desprezado o seu nome? Certamente não era relacionado à pronúncia do seu nome. Não era este tipo de desprezo que o Criador faz menção aqui. Não era na pronúncia. Será que era na escrita? Com certeza também não era na escrita. Será que eles estavam pronunciando corretamente o nome em hebraico? Estavam pronunciando em outra língua? Claro que não. Era o desprezo pelos característicos, pela invocação das beneficências que traz o nome do Criador, conforme revelado lá em Êxodo, capítulo 34. Não havia honra, não havia consideração e nem temor aquele que é temível, o Senhor dos Exércitos. Então ele diz, vocês estão desprezando o meu nome. Não era uma pronúncia, nem uma escrita. Então hoje nós vamos continuar esse tema interessante, e nós vamos então nós sempre vamos buscar fazer questionamentos sobre esse assunto aqui, tão interessante. E o próximo questionamento que nós precisamos fazer é sobre essa fonética aqui, esse prefixo, Iá. Iá. Seria Iá um nome exclusivo, absolutamente empregado especificamente para identificar o Deus, o Criador, o Altíssimo, o Eterno de Israel? A palavra realmente usa o tetragrama sagrado, não é isso? O YHWH
para designar o nome de Deus, do Eterno, do Altíssimo. E muitos dizem que Yahvé, essa fonética, a pronúncia, é a maneira adequada de soletrar o tetragrama sagrado. Outros dizem não, é Yahvé, é Yahuwah. E outros dizem não, não é Yahuwah, é Yahweh. Tudo bem. Agora, existem alguns pontos históricos que nós precisamos trazer em consideração antes que nós possamos fazer alguns questionamentos com relação a isso aqui. Vamos lá. Existe, lá na Pedra Moabita, você pode pesquisar sobre a Pedra Moabita. Lá na Pedra Moabita, você vai ver lá a inscrição em que antigos líderes pagãos, eles usaram o nome lá, o tetragrama ali, na Pedra Moabita. Isso lá na Jordânia, por volta de 830 a.C. Mais ou menos aqui na época lá do Antigo Testamento. Você tem as cartas Lachish, que elas são de 1589 a 1587, e elas foram descobertas em 1935, lá na antiga cidade de Lachish, perto de Jerusalém. E lá, nessas cartas Lachish, pagãs, eles usavam frequentemente também o tetragrama, que pode ser traduzido por alguns como Yahvé, ou Yahweh também. Outra coisa interessante é que você tem esses prefixos, né, essas letras. Você tem o Y e o W, ou, por exemplo, Yavu, Y-A-W-U. Ou você tem Iá também. Outro também, Yahu, o I-A-H-U. Ou Yel-Re, ou Yahu. Isso aqui é considerado como nome original de Ian, da divindade Ian, que era um mito relacionado ao Baal Garit, de Ugarit. E provavelmente esse é o mesmo Yeu, lá da história fenícia do Biblos, que também pode ser identificado com Yah. E uma provável pronúncia relacionado lá, que o pessoal vai falar bastante na internet, no YouTube, né? Yud, Re, Vad, Re, lá, esse é o nome do Criador. É Yahoo. Mas você vê aqui que isso também era utilizado no mito de Baal, o Garit, uma divindade pagã, nitidamente pagã. Olha só como isso aqui é interessante para que nós possamos entender onde as pessoas estão sendo levadas em certos extremos hoje em dia. Tudo bem? Outra coisa mais. Existe uma divindade europeia, proto-hindu, chamada Yash, ou Yae, ou Yahvé. Era uma divindade protetora, né? E o símbolo dela era uma árvore, significando possivelmente o caminhar, o ir de um peregrino parado, né? Voltando ao Vale do Rio Indo, por volta de 2900 AC, a.C. E essa divindade aqui, Proto-Hindu, Yayash, Yae, ou Yahvé, como se queira falar, ele também foi identificado como sendo a mesma divindade turco-síria, que também possui o tetragrama, que era relacionado a um animal ou ao ministério sagrado. Então, nós vemos mais uma vez aqui a utilização do tetragrama ou do prefixo Iá, aplicando-se a divindades pagãs, no caso agora aqui uma divindade turco-síria, proto-hindu, Yayash. Mas as pessoas não falam sobre isso. Vamos mais. Originalmente, também no paganismo, as 4 consoantes, né, o tetragrama sagrado, as pessoas, alguns falam disso, mas não vão falar das outras coisas que nós vamos ver agora na frente. As pessoas falam o que interessa. O tetragrama lá, YHWH. Eles representavam também lá no paganismo os 4 membros da família celestial, entre aspas. E quem eram esses 4 membros da família celestial? O Y representava El, o pai. O H representava Azerá, a mãe. O W, o filho. E o H, a filha Anat. Isso aqui quem diz é o Lawrence Gardner, lá no livro dele.
Outra coisa também, de acordo com as tradições antigas, a misteriosa noiva de Deus era a chamada matronita, e também era considerada sua irmã. E no culto paganizado judeu, corrompido, na época, existia a imagem dupla do homem e mulher, lá do deus Cabala. Então, nós vemos que esses elementos, eles estão intimamente ligados com manifestações e rituais pagãos. Mas vamos mais. Outras seitas também percebiam o Shekinah como sendo o matronita. Eles davam o nome de matronita para o Shekinah. Então, você tem aqui coisas puras, mas que eram vistas de forma corrompida. Tá certo? O Shekinah, eles dizem, o Shekinah é a matronita, ou seja, a presença feminina de Deus na Terra. Eles olhavam também e viam a câmara conjugal divina como sendo o santuário do Templo de Jerusalém. Então, uma visão corrompida dos elementos sagrados, a partir do momento que o templo foi destruído. Então, quando o templo é destruído, o que aconteceu? Não, a matronita está agora vagando pela terra, enquanto a parte masculina, né, estava governando os céus sozinhos. Então, nós temos um culto corrompido. Nós podemos ver isso lá no livro de Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel capítulo 8, 7. Nós vamos ver que Deus ele começa a mostrar isso. O Altíssimo começa a revelar essa corrupção dentro do templo, eles adorando o sol. Outro ponto. Uma carta encontrada lá numa das montanhas, lá da região da moderna cidade de Tanek, foi escrita no século V. E lá nessa carta, tem lá a fonética Iá. E prova lá nessa carta que Iá, para eles, era invocado, considerado como uma deidade também dos cananeus. Então, o Iá podia estar associado, essa fonética prévia do Iá, podia estar associado também, estava associado com a deusa mãe cananita, Astarte Anat, ou Astarote, que a Bíblia fala. É Astarote que a Bíblia fala. E a Astarte Anat eram os títulos, né, para pai e mãe de uma deidade que os judeus paganizados também utilizavam lá em Elephantine. Olha que coisa. E tinha também o título, né, que nós já vimos aqui, Anat Yav, assim como Ashim Betel e Afta Betel, que tem os títulos de Astarte. Então, combina isso tudo aqui e você vai ver o Deus Sol aqui. Assim como era adorado pelos cananeus. Outra coisa, filisteus, a capital lá, das capitais dos filisteus era Gaza, a Bíblia fala disso. Sansão foi até Gaza também, tem história de Sansão indo a Gaza. Lá em Gaza, aparece lá também o fonema, a fonética Iá, só que é um Deus Sol. Um Deus Sol que estava ali grafado em moedas antigas, que eram escritas ali com a figura do Astar Yav, o Anat Yav, e também Anat Betel, que tem ligação aqui íntima com o fenício, lá, o Melk Astarte ou o Eshmun Astarte. Quem diz isso aqui é aquele livro lá, Mitologia de Todas as Raças, no volume 5. Então nós vemos que os próprios filisteus, eles usavam essa fonética que de Yah para se referir a um deus sol paganizado deles, relacionado com o Astarte Yal. Veja que sempre vai ter o Yahvé aqui, o final, né? Y-A-W, Y-A-W, relacionados, agora, para a divindade pagã do sol, é o que está por trás de tudo isso aqui. O Yah também foi identificado como o deus do trovão do aramaico, o chamado Haddad. Tem uma moeda do século IV, lá na Filístia. Filístia é dos filisteus, mais uma vez. Então, a representação dessa deidade. Você tem as letras aqui, YHW, escritas acima de um pássaro que esse deus Sol, Haddad, segurava no seu braço. E aí você tem essa identificação mais provável aqui, nesse mesmo livro da Mitologia de Todas as Raças, no volume 5, onde ele fala que a identificação mais provável aí dessa deidade, do deus aramaico Haddad, lá da Filístia, dos filisteus,
É o Deus Iá de Gaza, mais uma vez. E esse Deus Iá de Gaza é o Deus fenício El, ou Elohim também. Olha só, que coisa. Aí surge um questionamento. Nós, então, precisamos nos questionar, a par dessas informações. Nós precisamos, então, fazer alguns questionamentos. E os questionamentos são bastante simples de se fazer. Primeiro, como é que você tem esse pessoal, o movimento aí, mas tem, né? Isso é moda agora. O pessoal defendendo a pronúncia hebraica veementemente sobre isso aí. Você tem Bíblias que você tem lá Elohim. Você não pode chamar Deus de Deus, nós vamos ver isso, só pode chamar Deus de Elohim. Mas Elohim era usado também para deidades pagãs. Então, como é que esses defensores da pronúncia hebraica, eles temam em falar, não, você só pode falar Elohim, porque Elohim está se referindo ao Deus criador dos céus e da terra. Qualquer outra palavra não está. Se você falar Deus, você está se referindo a Zeus, as ideias sem nó. Então, Elohim, nós já vimos aqui, que era também utilizado para o deus Iá de Gaza, que era o deus Sol, a mesma coisa, você pode utilizar, normalmente. Só que Elohim podia ser utilizado para qualquer divindade pagã, não apenas para o Altíssimo. E essa palavra também era identificada como sendo o terrível deus Sol, dos filisteus. O Sol está por trás de todas as entidades pagãs. Agora, como é que a palavra Deus é pagã e a palavra Elohim não é? Pergunta simples. Se formos ser fiéis realmente a esse princípio, como é que a palavra Deus é pagã? Se eu pronuncio a palavra Deus, eu não estou me referindo ao Criador dos céus e da terra? Ah, mas a palavra Elohim não é. Tá ok. Você também tem uma coleção de manuscritos antigos, lá nessa colônia judaica antiga de Elephantine. E ela lá apresenta, né, quem diz isso é o Hislop, o Alexandre Hislop. Ele diz que lá tem uma terminologia, lá se usa uma terminologia religiosa cananita dos cananeus, em conjunto também com o nome do Deus de Israel. E lá está grafado lá o Yahoo, no início. Então você tem Anat Yahoo, Anat Betel, Itchum Betel e Heren Betel. Você está encontrados lá, está misturado isso aqui. Então, todos esses nomes estão mostrando que a tentativa de se combinar filosofias diferentes e crenças religiosas. É o chamado ecumenismo. Não foi criado agora, já existia desde essa época. Então, se você não tiver parcimônia, se você não tiver entendimento dentro da palavra, então você vai ter de agir da mesma forma que o pessoal que defende o movimento das raízes hebraicas age com relação a outras pronúncias. E agindo da forma com relação a essas outras pronúncias, para que seja realmente correto, você também não vai poder falar mais Iá. Então fica claro, não é isso? Você não vai poder falar Iá também, porque isso aqui está relacionado, estava mesclado com antigas divindades cananitas. Tá bem? Olha, Anat era a antiga deusa cananita, irmã de Baal. Quem diz isso é o Bruce, lá no livro dele. E Baal era um dos nomes antigos para Nimrod. O Hislop fala isso também, nós já sabemos disso também. Outro ponto. Foi do nome Iá que os gregos também tomaram o Iê, na invocação dos deuses, especialmente do deus Apolo. Esse nome lá, esse prefixo, sufixo Iê, foi escrito da direita para a esquerda, sobre a grande porta do templo de Apolo em Delfos. Então, pessoal, quer ser realmente correto nisso aqui, você não pode falar Iá mais. Não pode, tá bom? Não pode falar Iá, tá certo? Isso aqui é o Taylor, na página 183, que é um estudioso. Agora chegamos a outro ponto. O pessoal fala, né? Tem até canais aí na internet, né? Iau, iau, iau. Ah, o leão fala iau, o gato fala iau. Deixa pra lá, não vou falar sobre isso. Agora, iau, vamos lá. É uma variante também do tetragrama. E a eterna confusão tem se instalado aí no meio dos despertos. Ah, iau, não é iau. Ah, não é iau, é Yahoo, é isso, é aquilo. O pessoal vive disso, grande maioria, alguns estão vivendo disso. Mas essa variação do tetragrama, o iau, ele também foi aplicado ao deus greco-egípcio Harpócrates. Pergunta, quem era o Harpócrates? O deus grego-egípcio Harpócrates. Quem era esse rapaz aqui? Era o Horus. Pegaram o Iau, que é uma variante do tetragrama, ok? E aí aplicaram também para o Harpócrates ou Horus. Quem é Horus?
Horus era chamado de Harpócrates pelos gregos. Então, as divindades pagãs, elas são as mesmas, a essência delas, que estão por trás delas, o substrato delas é o mesmo. Só vai mudar de nome. Vai mudar de nome. Ah, Harpócrates. Quem é Harpócrates? É Horus, o Horus dos egípcios. É o Harpócrates para os gregos. E os gregos também tinham uma aclamação semelhante a aleluia. Aleluia quer dizer, louvado você, Iá. Mas eles estavam se referindo, não era ao Criador dos céus e da terra, eles estavam se referindo a Horus. Era essa a intenção deles. Porque senão você também não pode dizer aleluia. Bem? Então eles usaram o Hallelujah no início e no final dos hinos em honra à falsa divindade de Apolo, que é o Taylor também que fala sobre isso, que na página 83, na Bible Research, quer dizer, na pesquisa bíblica lá, tem um artigo sobre isso. Então, agora a pergunta, quem é Horus? Horus, na verdade, é o Deus Sol. Então, por trás de Horus, de Baal, dessa coisa todinha, está lá a falsa divindade pagã de sempre, o Deus Sol. Não é isso? Outra coisa, muitos cantos védicos de louvor também contêm Yah. Por exemplo, você tem o Rama-Yah, o Isha-Yah, quer dizer, Yah é meu marido divino. Você tem o Já-Yah, Yah é minha alegria. Shiva-Yah, Yah é pureza, santidade e verdade. A gente vai ver sobre isso também, viu? Krishna-Yah, Yah é testemunha transcendental amorosa. Vishnu-Yah, Vishnu era entidade também pagã, indiana, se não me engano. Yah é tudo luz difundida. Kali-Yah, Yah é a força da manifestação criativa ou energia, e etc. Então, o pessoal quer ser correto, tem que parar de falar Yah também. Tudo bem? Agora, parando aqui, qual é a lição que nós tiramos disso tudo? Qual é a lição que nós tiramos disso aqui? Isso aqui são fatos históricos. Se a gente for levar ao pé da letra, essa utilização dos nomes do Criador dentro do paganismo, é isso? Utilizando nomes dentro do paganismo. Então as coisas vão se inverter. Bruscamente, nossa, vão se inverter demais. Você não vai ver ninguém falando isso aqui, por aí. Difícil. E aí nós vamos perceber quem está blasfemando. Quem é que está realmente blasfemando aqui? É isso? E aí vem outra pergunta. Quem que está por trás disso aqui? Porque você tem, sim, uma designação do Criador. Só existe um que é o eu sou que sou. Só existe um que é aquele que é. Só existe um que é aquele que está sendo. Porque é esse o sentido quando ele se revela para Moisés. Lá em Êxodo 34. Só um. Mas como Satanás ele é um contrafator por natureza, não é isso? Ele está sempre se utilizando de sofismas. Você lembra de uma coisa? Satanás ele criou um falso rei do norte, que está lá em Daniel capítulo 11. Por quê? Porque existe o verdadeiro rei do norte. O verdadeiro rei do norte, você vê, está lá em Isaías 14. E Satanás diz, eu quero subir as mais altas nuvens nas extremidades do norte, Satanás diz, vou colocar o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo tem um povo, tem uma igreja, Apocalipse capítulo 12, a mulher pura, verdadeira, vestida de branco. Satanás também tem uma igreja, a mulher prostituta, de Apocalipse 17. O Criador tem 3 mensagens em Apocalipse 14. Satanás tem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. O Criador tem um dia. O 7º dia, o sábado. Satanás tem uma raiva tão grande que ele diz, não, o 7º dia não é o sábado. Ah, você quer guardar. Quando você decide guardar, ele vai ter uma cartada. Ele diz, não, mas não é o 7º dia, não. Foi mudado pelo calendário, é um dia pela lua, sábado lunar. Mas ele também tem um dia. Então, Satanás, ele sabe que o nome do Criador, na verdade, é o seu código moral. O seu código de conduta, como nós já vimos. Isso é o seu nome. E quando ele diz, eu sou o que sou, não é simplesmente uma fonética, uma pronúncia. Ele está remetendo a tudo que ele é. A sua aliança, o seu cuidado, a sua misericórdia. Por isso ele é, por isso ele está sendo, ele não tem variação, não tem sombra de mudança. Então, como ele é um contrafator por natureza, desde os tempos mais antigos, os tempos mais remotos nas antigas religiões, nós vamos ver isso também mais à frente, ele vai fazer o quê? Contrafações. Não é?
Assim como ele fez com o dia do sol, plagiando o verdadeiro sol da justiça, que diz lá na palavra em Malaquias. Assim como ele faz com o dia sagrado, com o rei do norte, como já vimos aí, as 14. E ele vai buscar implantar essas coisas na falsa adoração de si mesmo. Então, todos esses elementos que são utilizados ou determinados pelo Criador para a adoração dele próprio, o maligno vai, deturpa, coloca dentro das religiões pagãs, colocou dentro das religiões pagãs, para que sejam, então, corrompidos para a adoração a ele próprio. Então, esses atributos também da revelação que constitui o nome do Criador, que ele sabe muito bem, ele também procurou fazer utilização disso nas religiões pagãs antigas, mas em referência a ele. Só há um eu sou, mas ele quis também que fosse adorado dentro do paganismo como sendo o eu sou. Só há um aquele que existe, mas ele também dentro do paganismo começou a misturar, como sempre, fazer um ecumenismo lá dentro, juntando as divindades pagãs, mas com o eu sou, para que ele que fosse considerado como sendo o eu sou. Então, irmãos, é esse tipo de coisa que quando nós vamos investigar com a direção do Espírito de Deus, nós começamos a entender dentro da palavra como que os enganos dos últimos dias eles se apresentam diante de nós. Essas coisas precisam ficar claras. Hoje em dia existem muitos meros repetidores. O que é um mero repetidor? A pessoa simplesmente ouve alguém falando, a pessoa é verdadeira, a pessoa é uma pessoa sincera, uma pessoa que quer fazer a vontade do Altíssimo, do Eterno, do Criador, não tem nada de mais, correto falar isso. Mas aquela pessoa não tem as fontes suficientes. E vê aquela pessoa falando uma coisa para ela que é muito bonita, realmente é, uma coisa maravilhosa. E a pessoa acredita em tudo que aquela pessoa está dizendo. Sabe por quê? Porque a pessoa já sai de um sistema religioso, já saiu de um sistema religioso fracassado. A pessoa se deu conta que estava dentro ali, vivendo do erro, dos enganos, do sistema ali, das religiões, aquela coisa toda, e a pessoa não quer mais. Então a pessoa vê aquilo ali, aquilo é apresentado para a pessoa, e naquela vontade de obedecer, a pessoa abraça isso, mas na sinceridade. E eu lembro então daquilo que Paulo fala sobre o judeu, o que Paulo dizia sobre os judeus. Paulo dizia, olha, eu sei que eles têm zelo, mas eles não têm zelo com entendimento. Essa é a diferença, zelo e zelo com entendimento. Ser um investigador da palavra, das verdades, é uma coisa. Ser um mero repetidor é outra. É outra coisa totalmente diferente. E o inimigo faz a mesma coisa hoje. Ele não muda essa tática dele também nos nossos dias. Então, se alguém acha, se alguém vai dizer que você está blasfemando o que eu estou blasfemando, porque eu disse, Deus, invoquei Deus, Deus é um nome pagão. Você também não pode falar Iá, porque você está blasfemando também, porque Iá estava sendo utilizado dentro do paganismo, numa mistura sincrética com os deuses pagãos dos filisteus e de outros mais. Aí é preciso ser coerente, não é verdade, pessoal? Então não vai levar a nada. Não vai levar a nada esse tipo de coisa, não leva a nada. Como eu digo, é a chamada circuncisão 2.0. Lá em Atos 15, você vai ver a circuncisão sendo levantada, e os defensores da circuncisão, e ainda hoje tem gente que defende a circuncisão, não sei o que está acontecendo, o pessoal não defende a circuncisão, nunca leram Gálatas, parece. Então, entendimento dado pelo Espírito é uma coisa, mera repetição daquilo que A, B, fulano, cicrano diz é outra. 1 Coríntios 7, 18, 19, Paulo diz assim, o que importa é o que a palavra diz, você foi chamado estando circunciso, você é um judeu. Você é circunciso? Não tem para que você desfazer a sua circuncisão, já está feita. Não vai mudar em nada. Você foi chamado incircunciso? Não se faça circuncidar. Interessante isso aqui, né? Não se faça circuncidar, mas tem pessoas hoje dizendo, não, você precisa circuncidar. Pessoas, canal no YouTube, você tem que circuncidar. Eu circuncidei meus filhos. Peraí, você não lê a Bíblia, não? Você não lê o Tanakh, você não lê, seja lá o nome que você queira dar. Você não está lendo? Você está indo pela cabeça dos outros. E Paulo continua, a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Você tem de obedecer aos mandamentos de Deus. Você tem de ser obediente ao contexto que Paulo fala aqui. Aí aquela pessoa, falta de entendimento, vai dizer assim, nossa, como é que Paulo pode dizer que a circuncisão não é nada? Da mesma forma que ele diz que você é salvo pela graça. E também as pessoas do meio evangélico não dizem nada. Tudo bem?
Então, você vê esse assunto aí, nossa, apresentado hoje, da forma como é apresentado, né? Os youtubers, suposto doutor em grego, não, doutor em hebraico, não, examinou, achou tantas... A gente já viu isso, né? Atrás. Doutor em língua, não, movimento de retorno ao judaísmo, é só a circuncisão 2.0, agora nos nossos dias. Mas ressuscitada com uma nova roupagem. Uma roupagem cotidiana. Então você tem as mesmas características lá, da circuncisão em Atos 15, e lá em Gálatas. Então você encontra lá em Atos 15, verso 1, esse contexto aqui, que eles vieram da Judéia e diziam, se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Pessoal, todo mundo sabe aqui, a gente tem de separar as coisas. Nós observamos o sábado? Nós observamos. Mas sábado não é circuncisão, sábado não é lei cerimonial. É preciso ter coerência dentro da palavra, sobre o que é e o que não é. Então, quando você vai sobre a questão de conhecer o nome do Criador, poxa, né? Não é só conhecer uma pronúncia, é ter pleno conhecimento de quem ele é, do seu caráter. Lê Êxodo 34. As suas obras salvíficas, a sua misericórdia, a sua redenção. Mas, ultimamente, as coisas estão sendo torcidas para reduzir tudo isso a apenas uma pronúncia hebraica como sendo obrigatória. E nós vamos ver aqui que não é. E outra, com um ponto de salvação também. Algo jamais ensinado pela palavra. Nem pelo Messias, nem pelos apóstolos. Então, se você quer pronunciar o nome verdadeiro, faz como o próprio Criador disse, eu sou o que sou, eu sou aquele que é, eu sou aquele que serei, porque foi isso que ele quis dizer para Moisés. Você não precisa fazer uma lição de hebraico e abandonar sua língua para ser salvo. Então, ele é aquele que é. E nós já vimos por que ele disse que é, aquele que serei. Nós já vimos, né, essas várias formas lá há uns dias atrás. Ele é justiça, verdade, misericórdia, tardio e iras, beneficência, todo-poderoso, redentor. Foi assim que ele se revelou. Nisso consiste o eu sou o que sou. Lá em Ruth, capítulo 2, verso 4, quando Boaz vem e ele encontra os segadores, você vai ver, né, que ele salda, aliás, os segadores. Você pega uma Bíblia de tradução dessa hebraico, israelita, você vai ver, né, que ele diz, que o Yahua seja convosco. E disseram eles, o Yahua te abençoe. O que é que Boaz estava dizendo, na verdade, para o pessoal? Que aquele que é, seja convosco. E eles responderam que aquele que existe, que aquele que é, o eu sou, o que serei, te abençoe. Somente isso, na linguagem deles. Então não existe imposição na escritura para que eu não pronuncie o meu português bom e claro, na própria língua materna. Você não vai ver isso. Não existe maldição na minha língua. Nem existe uma maldição no francês, nem no espanhol, nem no holandês, nem no inglês. Para que não seja vocalizados a língua materna, os atributos do Criador. Na verdade, não existe. Tito 3,9, Paulo diz o seguinte, olha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Tito 3,9. 1 Timóteo 1,4, Paulo também dizia para Timóteo, isso foi para Tito, agora para Timóteo, não se ocupe com fábulas, com genealogias sem fim, que promovem discussões. Peraí, tem discussões nisso aí que a gente está falando? Aí no meio? Se tem. Também para os Colossenses, Paulo diz, Colossenses 2,8, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também em Hebreus 13,9, Paulo diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Sempre aconteceu. Agora eu queria entrar num ponto aqui, que não vai dar tempo da gente ver tudo hoje, é sobre o nome do Filho de Deus. Sobre o nome do Filho de Deus. Novidade teológica. É Jesus?
pode ser falado Jesus. Jesus é um deus pagão, foi inventado pelo sistema babilônico, é uma blasfêmia você chamar o Messias de Jesus. Você vê vários canais no YouTube, na internet, no Instagram, as pessoas não falam Jesus. Não, porque Jesus tem alguma coisa a ver com um cavalo ou com um porco. Então você está blasfemando, é uma blasfêmia imperdoável você chamar Jesus de Jesus. E aí depois que você não chama mais Jesus de Jesus, porque é uma blasfêmia imperdoável, aí a outra discussão é se é Yeshua, se é Yehoshua, se é Yahusha ou se é Yahushua. Nossa, coisa. Não é? E aí você vê, né? As pessoas condenam o uso do nome Jesus, mas escrevem a pronúncia em português. Yehoshua, Yeshua, que é uma transliteração. Ou Yahusha, ou Yahushua. Mas não escreve em hebraico. Peraí, então tá faltando alguma coisa também. Tem de ser fiel aqui. Devia escrever também no hebraico. Mas escrevem no português. Peraí, se a pronúncia é uma blasfêmia, a escrita também é uma blasfêmia. Não é mesmo? Então vamos ser coerentes com essas coisas. Tem que pontuar isso. Então, a base do raciocínio é essa. Né? Você pode ser crente no Salvador da humanidade, chamá-lo de Jesus. Não, isso é uma blasfêmia, uma difamação do seu nome e da sua pessoa. E você precisa ver esses argumentos. Um dos grandes argumentos, dos maiores argumentos, é esse aqui. Todo mundo que vai assistir algum tipo de vídeo dos doutores do YouTube, você vai encontrar, ele vai dizer a primeira coisa, nomes próprios não se traduzem. Pronto, aí, matou a questão. Nomes próprios não se traduzem. Não se traduzem. Como é o seu nome? Meu nome é João. Você quer ser chamado de John nos Estados Unidos? Não, tem que chamar você de João. Ou então vem um cara lá dos Estados Unidos, o nome dele é Gerhard. Por exemplo, um alemão, como dizer assim, Gerhard. Ele aqui tem que ser chamado de Gerhard. Né? Não pode ser Geraldo. Ok? Ok. Peraí, tem razão, tem lógica isso aí, né? Tem lógica. Muito bem. O que é tradução da escrita? Tradução é simplesmente você transpor, não é isso? Uma composição ali, de uma língua para outra. Você vai transpor ali de uma língua para outra. Aí diz isso aí não se faz com nomes próprios. Bem, tranquilo. Agora, o que é transliteração? Transliteração é uma versão das letras de um texto em uma língua para as letras que correspondem àquilo ali em outra língua. Está relacionado a letras. Fazer corresponder letras que têm o mesmo som. Olha só, isso é utilizado várias vezes nas traduções da Bíblia, da Escritura. Agora, um questionamento que a gente devia fazer. Por exemplo, né? Eu não deveria chamar Deus de Deus, e só de Altíssimo, ou pelo tetragrama, o Yahvé, o Yahuá, né? Tudo bem. Isso seria uma transliteração do tetragrama. Agora, muitos perguntam, né? Qual é a tradução correta do nome Yehoshua, ou Yeshua, para a língua portuguesa? Tem que ser assim, porque nomes próprios não se traduzem. Mas nomes próprios se transliteram conforme a índole, a semântica, a fonética de cada língua. Porque se não fosse assim, não deveria existir outras línguas, mas apenas o hebraico ou o aramaico. Tudo bem? Além de que, eu não vejo na Bíblia, lá na época da Torre de Babel, não foi pronunciada nenhuma maldição nas línguas. Foram confundidas, criados ali, apresentados vários idiomas, mas não foram amaldiçoados os idiomas, por ocasião da Torre de Babel, porque eles foram criados, com certeza, pelo Criador, pelo Altíssimo. Então você tem os nomes Eva, exemplo, você tem Davi, e outros que vão levar lá no W, né, o tal do Vaf, que é o V, em hebraico. Mas aí eles aparecem lá como Ewa ou Dawid nos textos gregos. Por quê? Você tem o grego moderno hoje, a letra B, né, o beta, né, é o B, né, na antiguidade. Hoje, né, é o V. Então você tem, por exemplo, o David para David e Eba para Eva. Mas, por exemplo, não se traduz Bill Gates. Bill Gates. O nome
né? Bill Gates. Para Guilherme Portões. Em português. Tá vendo aí? Nomes não se traduzem. Bill Gates, é em inglês. Então tem que chamar, todo mundo chama Bill Gates de Bill Gates aqui. Quem chama Bill Gates e Guilherme Portões? Gates é Portões, em português. Também não se traduz Michael Jackson para Miguel, filho de Jacó. Não é isso? Michael, Miguel, Jackson, filho de Jacó. Interessante, né? Ok. Também é errado você escrever um nome em português da forma como você ouve em inglês. Ah, tá bem errado. Eu não posso chegar e escrever um nome em português simplesmente da forma como eu ouço em inglês. Michael Jackson. Eu tenho que pegar Michael, C-O-U, D-J-E-Q-I-S-S, som. Jackson. Isso é esquisito. Tudo bem, o nome deve ser mantido, como sempre, na forma original. Agora, pergunta. Mas se os mesmos nomes existem em nossa língua materna, tudo bem? Ok. Michael, né? E o Gerard lá, e Geraldo aqui. Tá ok? Então, qual é o sentido de eu impor a abstenção, a proibição de utilizar a minha pronúncia e a fonética da minha língua? Primeiro, precisa ter uma imposição bíblica para isso. Se eu não encontrar uma imposição bíblica para isso, eu simplesmente estou tratando aqui de mais um mandamento de homem. Assim como era o começo em lavar as mãos lá que Cristo fala no Evangelho de Mateus, tá bom? É isso que acontece. Então vamos lá. As pessoas vão dizer, Mark é Marcos em português, né? Só que Mark em inglês. Mark é Mark em qualquer lugar. Ah, Holanda, Mark, vai ser chamado de Mark, tudo bem? Então se o meu nome é Mark, eu não vou querer ser chamado de Marcos, tudo bem, tá correto. Mas na minha língua materna, Mark é Marcos. Qual o motivo para que se imponha a desconstrução da minha língua em nome de uma suposta aculturação hebraica de linguagem semântica sem base bíblica? A gente ainda tem muita coisa para falar sobre isso aqui. Qual o motivo? Pelo que eu sabia, quem fazia isso eram os babilônios. Os babilônios faziam essa coisa toda, tanto que levaram Daniel para lá, e os 3 amigos de Daniel, e a primeira coisa que fizeram foi mudar os nomes de Daniel, para que correspondesse aos nomes das divindades deles lá. Ok. Agora, não tem apoio bíblico para isso. A própria gênese desse pensamento vai de encontro ao padrão evangelístico que existe na Escritura. Você vai ver que a ordem do Messias foi: vão, façam discípulos de todas as nações, ir até as pessoas. E ele diz, em meu nome. Ele não disse tragam, para aculturar convertidos. Isso aqui é antibíblico. Não precisa que alguém me prove na Escritura. Não, ele não disse tragam. Então, os discípulos estariam, por conseguinte, aqui, espalhados entre todas as nações, com suas respectivas línguas. Né? Aquela questão de falar em línguas lá em Atos 2 é outro ponto também. O ponto que uniria os discípulos e o corpo, ali o Israel espiritual, é a crença em um nome, em alguém. Não na mera pronúncia de um nome hebraico ordenado impositivamente para a salvação, mas na pessoa a quem esse nome se refere. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos supor que eu ainda insista em fazer ponto de salvação uma coisa tão clara como nós estamos vendo aqui. Eu vou contra as instruções claras do Messias sobre essa questão do nome. A marca é marca em inglês, aqui, em qualquer lugar, na Coreia, na Indochina, claro que é. O nome é Mark, ninguém pode chamar de outro nome. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Tudo bem. A perspectiva desse argumento aqui é fragilizada. Fragiliza mais ainda quando eu tomo o ponto de vista correto sobre isso. E não o ponto de vista individualista meu, nacionalizado. O correto ponto de vista tem de ser Cristo. Então, o Mark do exemplo aqui, ele é apenas um Mark. Ele tem uma nacionalidade, ele tem um CPF, ele tem uma carteira de identidade, ele nasceu em determinado local, ele tem os costumes locais dele que devem ser respeitados. Aqui, no Japão, na Coreia, no Canadá, em qualquer lugar. Mas o Messias, Cristo, ele não é mais apenas um nome igual ao Mark. Cristo tem nacionalidade? Claro, Cristo ele é judeu.
Ele é judeu no sentido que a salvação vem dos judeus e ele precisava cumprir todos os requisitos, como apresentado na Escritura, para que ele então fosse identificado claramente como Messias, porque como ele diz até para aquela mulher lá samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas, como Salvador, ele é universal. Ele é o Salvador de toda a humanidade, de todos os que creem, está na palavra, porque não há distinção. Não há distinção. Não há mais judeu, não há grego, não há escravo, não há livre. Não há distinção. Há um só corpo. Então, como é que Cristo vem para ser o Salvador da humanidade? E agora as pessoas estão levando um argumento que as pessoas precisam ser desconstruídas para que possam ser enxertadas num corpo de Cristo que não é verdadeiramente aquele que foi inaugurado pela sua morte na cruz. Ele é o Salvador de todos em todas as épocas. Mark tem uma nacionalidade. O Mark, o Gerald, o João, o Christopher, qualquer um tem nacionalidade. É francês, é britânico, é alemão, tudo bem. Mas Cristo, o Messias, ele não tem uma nacionalidade como Salvador da humanidade. Ele é Salvador de toda a humanidade. E Cristo ia até as pessoas onde elas se encontravam. Ele veio para o que era seu, o pessoal parece que não gosta desse verso, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, está lá logo no início, lá, de Yohanan, é isso? De João. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui um recebeu. A pergunta é, isso aqui está ligado ao local de nascimento? Quem o recebeu? Está ligado ao local de nascimento? Não. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, não está ligado ao local de nascimento, nem na vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Elohim, de Deus. Ok. Então, se os filhos de Deus, resgatados por Cristo, não possuem barreiras de nacionalidade, não pode esquecer disso, nem de exclusivismo, por que apenas a língua materna deles, que são filhos, que não tem nenhum tipo de barreira, pode ser um chinês, pode ser um japonês, um alemão, um indígena. Não, mas a língua sua, a língua materna, tem de ser censurada. Você não pode falar. A sua língua materna, você tem de falar uma determinada língua imposta, senão você vai estar blasfemando. A gente vai ver os motivos, né? A gente vai ver ainda. Ah, está blasfemando por causa disso. Vamos ver por que realmente. É isso que a palavra diz. João 1, verso 13. Colossenses 3,11. Colossenses 3,11 diz, não pode haver grego nem judeu. Não pode haver. Imposição, é isso que Paulo está dizendo. Não tem imposição de grego nem de judeu, nem circuncisão, nem escravo, nem livre. Cristo, o Messias, ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele não é tudo apenas para aqueles que são levados para o judaísmo, vamos dizer assim. Paulo está dizendo que peculiaridades nacionais, costumes locais, nada pode se impor à formação do corpo de Cristo. Então, pessoal, esse assunto que nós estamos falando agora à noite, né? Nós vamos dar uma parada por aqui. Nós vamos falar depois sobre as exceções da regra da transliteração. Tá bem? Como é que eu vou escrever o nome do Salvador? Yeshua. Né? Toda vez eu tenho que escrever o nome dele, Yeshua. Eu posso escrever Yeshua? Posso, não tem problema? Não tem. Agora, quando a língua original do nome próprio, ela usa um conjunto de caracteres diferente do nosso, então, é o que nós vimos, se processa aquilo que a gente chama de transliteração. Então, transliteração é uma tradução letra por letra, ou fonema por fonema, de aquilo que está escrito lá em outra língua. Por exemplo, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, eles usam o mesmo conjunto de letras, vamos dizer assim, né, de caracteres que o português. O A, B, C e D. É isso. Então, não existe transliteração. Tudo bem? Não existe transliteração do inglês, do espanhol, do francês, do italiano, porque eles usam as mesmas letras que a gente, né? O A, B, C e o D. Não existe transliteração. Mas se mantém o original. Então, o marquinho lá, ele é aproveitado aqui, o exemplo do marquinho. Agora, se eu vou para o hebraico, se eu vou para o árabe, se eu vou para o japonês, se eu vou para o grego, eles vão usar outros conjuntos de caracteres. Aqui precisa a transliteração, para que a gente possa entender, representar, aliás, né, esse conjunto ali dos nomes que foram escritos lá originalmente, nos nossos caracteres, nos caracteres diferentes. Então, amanhã nós vamos ver um pouco sobre essa questão da transliteração.
sobre essas regras de transliteração, como as coisas são feitas, né? Então, é interessante, né? Sobre isso. Um exemplo, nomes que vão ficar inalteráveis. Tem nomes que vão ficar inalteráveis em outras línguas, mas não são todos. Às vezes, sim. E a gente tem exemplos na própria Bíblia. Foi o que aconteceu com Simão. Jesus disse, o seu nome é Simão, mas de agora em diante seu nome será Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, Cefas é a palavra aramaica, que quer dizer pedra. Pedro é Petros, em grego. Petros em grego, que quer dizer pedra. Então, esse nome aqui, resultado de tradução, e não de transliteração, foi o que se tornou mais comum. Foi baseado nesse nome que Cristo construiu lá, aquilo que está lá em Mateus 16, 18, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o nome da igreja. Então, eu tenho um caso aqui incrível, onde o próprio Messias muda o nome de Cefas, de uma palavra aramaica, olha só, mostrando a importância do sentido para uma palavra grega. Olha só, que coisa, né? E você tem vários exemplos, ó. João, Yohanan em hebraico, Johannes em grego, John em Jean em francês, Giovanni em italiano, Juan em espanhol, Jacó, Jacob, Jacobo, que é o Tiago em grego, Jacques no francês, Giacomo em italiano, Jacob em inglês. Agora, tem nomes que vão mudar substancialmente de uma língua para outra. Eleazar é hebraico. Agora, o Eleazar em grego é Lázaro. Elizabeth, que é o nome da irmã do nosso irmão Ibrahim, irmã Elizabeth, é a forma hebraica do nome grego Isabel. Olha que coisa. Então, aquele Eleazar, o Eleazar que se encontra na Grécia, ele tem todo o direito de ser chamado de Eleazar. Mas o nativo da língua materna grega, ele pode muito bem ser chamado de Lázaro lá, pois esse é o seu nome lá. Tudo bem? Aí, mais uma vez, volta o ponto. O Filho de Deus, ele é o salvador de toda a humanidade. Então, o judeu lá chama Yeshua, Yahushua. Aqui chama Jesus. O grego chama Jesus. Ele é o salvador de toda a humanidade. Você não tem um mandamento bíblico para culturar ninguém, excluindo, né? Porque os próprios discípulos de Cristo jamais fizeram isso. Então, esse argumento aí, não, todo nome tem que ser preservado, não pode... Olha, não tem um apoio não, viu, na Escritura. Tem os casos que isso aqui se aplica. Não é dessa forma não que está sendo dito hoje. Então, pessoal, a gente para por aqui. É um assunto bastante interessante. E amanhã nós vamos continuar sobre isso aqui. Vamos ver outras coisas mais interessantes ainda. É um assunto muito interessante mesmo. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ser fortalecidos cada dia mais. A palavra de Deus não confunde, a palavra é muito clara. Nós vamos ver amanhã sobre o nome em português, no hebraico, transliteração para os caracteres latinos, e nós vamos em frente. Nós vamos ver uma série de coisas mais sobre Paulo. Olha, é bem interessante. A questão da letra J. Não, J não pode usar. J é uma letra que é blasfema, está lá em Jesus. A gente vai ver uma série de coisas. Está só começando aqui esse estudo aqui sobre a palavra, sobre esse tema aqui. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça grandemente. Vamos finalizar com uma oração, em nome de Jesus. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos mais uma vez. Nós te agradecemos porque a tua palavra é plana, a tua palavra é pura, a tua palavra é verdadeira. Nós te agradecemos porque aqueles que seguem a lâmpada da tua palavra jamais se perderão, jamais serão confundidos. Esta é a tua promessa. Permaneça conosco, nos abençoe, nos dê entendimento das tuas verdades, para que não venhamos ser jamais confundidos por nenhuma doutrina humana. Tudo isso nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.